Igreja, graça e paz seja com cada um de vós nesta manhã, que possamos sentir a imensa alegria de podermos estar em comunidade, ser uma congregação, ser parte do povo de Deus que se reúne em Lisboa, mas que representa todo o povo que se encontra sobre a face da terra. Aqueles que se encontram nos países em que, como nós, podemos abrir a porta e estar sentados sem problemas a louvar ao nosso Deus, mas também todos aqueles que não o podem fazer e que têm que o fazer à porta fechada para que ninguém possa escutar o louvor que pronunciam. Hoje nós somos parte desse povo alargado e hoje, tal como esses que se encontram nesses países, em nós deve haver a alegria da adoração. É isso que hoje vamos falar. Vamos falar sobre como somos chamados a adorar. Hoje continuamos a série de mensagens face a face, encontros imediatos de terceiro grau. Para compreenderem o que isso significa, podem procurar na página do YouTube tudo aquilo que foi explicado antes até ao momento. E nesta série temos visto como homens e mulheres encontram Jesus, e quando encontram Jesus, a sua vida é transformada. Não é só a nível cognitivo ou de entendimento que a sua vida é transformada. Realmente, toda a sua vida é transformada quando encontram Jesus. O problema é que o ser humano, nos dias de hoje, vive num mundo onde as pessoas são muito exigentes. Hoje vivemos num mundo extremamente exigente. E num mundo onde as pessoas projetam umas sobre as outras desejos, imagens que querem que sejam cumpridas. E esta projeção é tão poderosa que o ser humano, com medo de ser rejeitado, tem a tendência de procurar dar resposta a essas imagens que são projetadas, mesmo que não fosse o seu desejo inicial. Tudo porque todos nós temos medo de ser rejeitados. Madonna, a lenda pop dos últimos 20, 30 ou 40 anos, já não sei bem, ela em determinado momento escreveu sobre a forma como luta constantemente com o desejo que tem no seu coração de dar resposta à sedução que o sucesso lhe causa. E ela afirmou: eu tenho uma vontade de ferro, e toda a minha vida essa vontade sempre foi direcionada para superar a terrível sensação de inadequação. Quando eu consigo deixar isso para trás por momentos, eu descubro em mim um ser humano verdadeiramente especial. Mas logo depois passo para outro estágio onde me sinto medíocre e desinteressante. De novo e de novo se repete. O meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre a impelir-me a seguir em frente. Porque, embora eu me tenha tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. A minha luta nunca terminou e provavelmente nunca vai terminar. O que esta lenda da pop está a afirmar é que, independente do dinheiro que possa ter, independentemente dos seguidores do WhatsApp que possa ter, do Instagram ou de qualquer outra rede social que possa ter, o que ela como pessoa precisa é da aprovação constante daqueles que a rodeiam. O problema é que o ser humano encontra nesse modelo uma forma de consumo e de autodestruição. O problema é que as exigências que nós colocamos sobre os outros são tão grandes que normalmente são frustradas. O problema é que as exigências tendem sempre a aumentar e sempre que atingimos um patamar de sucesso, ou pelo menos de paz interior, que depende dos outros, logo a seguir nasce o desejo e a vontade de continuarmos a satisfazer, porque rapidamente esse sentimento passa. Estamos sempre à procura da aprovação dos outros. Estamos sempre infelizes. A paz não habita no nosso coração.
Vejam, as nossas crianças gostam de se dar com quem na escola? Com quem é popular. Ou pelo menos com aqueles que não são impopulares. Os nossos adultos gostam de sentir reconhecimento dos seus pares nos trabalhos que frequentam. Algum de vós que trabalhou que não gosta ou que não tenha gostado de reconhecimento por parte dos patrões ou dos colegas de trabalho? Mas algum de nós não procurou isso ao longo da vida? Nas nossas famílias, as pessoas gostam de se sentir amadas. Na igreja, as pessoas gostam de ver os seus dons reconhecidos. E podia continuar, porque a vida dos seres humanos é uma linha contínua de um processo ou de um progresso no qual nós procuramos a aprovação de quem está ao nosso lado. Procuramos a validação, como se a nossa vida dependesse da validação daqueles que estão ao nosso lado para dizer que teve sentido. Hoje vamos ver a história de uma mulher. Uma mulher que durante a sua vida procurou constantemente a aprovação dos homens que a rodeavam e que nunca encontrou. Hoje convido-vos a ler a história que encontramos em João, no capítulo 4, versículos 7 a 30. A história de uma samaritana sem nome, que eu imagino que se tivesse um nome, podia ter o nome de qualquer um de nós. João 4, 7 a 30. Diz assim a palavra que hoje temos para a nossa meditação. Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água do poço e Jesus pediu-lhe para beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe: mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água, a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o que Deus tem para te dar, respondeu-lhe Jesus. Eu vou repetir esta frase porque ela é lindíssima. Se tu reconhecesses o que Deus tem para te dar, e quem é aquele que está a pedir-te água, tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher: nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise de vir buscar água a este poço. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta cá. Não tenho marido, disse ela. Jesus continuou: tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora nem é teu marido. Disse esta verdade. A mulher reconheceu então: Senhor, estou a ver que és um profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte. Vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte nem em Jerusalém que hão de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar a hora, e é agora mesmo,
em que aquele que adora ao Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir, porque quando Ele vier, há de anunciar-vos todas estas coisas. Respondeu-lhe Jesus: tu estás a falar com Ele, sou eu mesmo. Nessa altura, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: que procuras? Ou por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será esse o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Até aqui a palavra que hoje nos vai guiar. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos pela Tua palavra, sendo ela suficiente, Senhor Deus, que nos toque na Sua suficiência para nós descobrirmos quem Tu és. Que Cristo habita no nosso coração, bom Deus. É no nome de Jesus, o nosso Senhor Salvador, que oramos. Amém. A primeira coisa que hoje vos quero dizer é que quando muitas vezes procuramos no lugar certo a coisa errada. Muitas vezes estamos no sítio certo, procuramos a coisa certa, procuramos no lugar certo, mas estamos à procura da coisa errada. O pastor Tim Keller, pastor presbiteriano americano, recorda-nos que o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não tem a ver com algo que nós possamos dizer a alguém que depois possa ser aplicado de forma a que o futuro da pessoa seja diferente. O Evangelho não é isso. O Evangelho é aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é uma boa notícia de algo que já aconteceu e que está projetado sobre nós. E estando projetado sobre nós já podemos viver. Não é um bom conselho que podemos aproveitar no futuro, é algo que já aconteceu no passado e pelo qual nós podemos viver. O Evangelho é a boa notícia que nasceu da imensa graça de Deus em Cristo. Foi essa boa notícia que esta mulher samaritana descobriu à beira deste poço. Jesus não lhe deu um conselho, deu-lhe uma notícia. Jesus a cada um de vós hoje não vos dá um conselho. Jesus hoje não vos está a dizer para mudarem ou fazerem determinadas coisas na vossa vida que serão muito felizes. Não é isso que Jesus vos está a dizer hoje. O que Ele vos está a dizer hoje é que há uma boa notícia. Ele é o vosso Senhor e o vosso Salvador. Esta mulher não recebeu um conselho que mudaria a sua vida. Ela foi tocada por um encontro pessoal e transformador com Jesus. Esta notícia libertou-a. Ao contrário da pergunta que é feita por Jesus em Lucas 20, podem ler depois em casa, Lucas 20, sobre o futuro celestial da mulher que teve 7 maridos e nos quais todos morreram, um a seguir ao outro, com quem iria casar ou com quem iria ficar a mulher depois de morrer. Ao contrário desta pergunta, nada nos indica, aliás, muito pelo contrário, que os maridos desta mulher, desta samaritana, tenham morrido. Luís Alongo-Schockel, um biblicista já falecido, ele diz que não há forma de nós olharmos para João 4 sem ser através de Oseias no capítulo 2. Já vão 2 capítulos que podem ler em casa, Lucas 20 e Oseias 2, para compreender o que eu vos estou a dizer. Em Oseias 2, há uma mulher que trai o seu marido, mas em Oseias 2, essa traição, ou essa mulher é a personificação do próprio povo de Israel. Um povo que trai Deus como outros deuses, que é infiel. E o que este biblicista diz é: esta mulher sem nome tem que ser projetada sobre esse texto de Oseias. E nesse texto, a mulher casa com outros que não são o seu marido, é infiel ao seu marido, entrega-se aos ídolos de seu amante, tem sede. Mas no final da história, em Oseias, ela é reconciliada. No texto de hoje, a mulher que hoje encontramos
É uma mulher que procura constantemente, em marido após marido, aquilo que nunca consegue encontrar. A validação de uma vida que nunca consegue encontrar. O que encontramos neste texto é uma samaritana sem nome. Uma samaritana no qual o nosso nome podia estar gravado. Com todas as nossas ações que nos afastaram de Deus e com os quais nós procuramos ídolos para substituir este Deus. Ela é a personificação de todas as nossas falhas. Eu tenho que vos dizer que não há ninguém nesta sala que não tenha tido falhas. E por isso ninguém nesta sala poderá apontar o dedo a quem quer que seja. Esta mulher é a personificação da nossa ansiedade. Da ansiedade que todos nós temos de ver os outros, quem está ao nosso lado, a reconhecer quem somos. Esta mulher é a personificação de todas as tentativas que nós tivemos ao longo da nossa vida de tentar provarmos que somos alguém, como dizia Madonna. Tentar provarmos que somos alguém. Ao longo da nossa vida, quantas vezes já não caminhámos na direção a este poço para tentar beber um pouco de água, quando na realidade o que precisávamos não era só de um pouco de água, nós precisávamos de ver o nosso Senhor sentado ao lado do poço e sentir o aroma da sua liberdade. Procuramos água como se isso fosse resolver as nossas dificuldades no trabalho, na família, como se um copo, como se determinada ação fosse mudar a nossa vida, quando aquilo que nós precisamos é de ser livres em Cristo. Para não colocar sobre o outro a necessidade de nos fazer alguém. Nós somos alguém, não por aquilo que os outros nos possam dar, mas porque somos filhos e filhas de Deus. Também o crente tende a estar ofuscado pelo medo da rejeição. E por isso pensa que a sua felicidade depende das circunstâncias. Que a felicidade é algo que vai estar sempre dependente de atingirmos determinados objetivos na vida. E nesse sentido, anda sempre à procura daquilo que é errado, porque nunca vai sentir-se preenchido. Ouçam, se não gravarem mais nada nesta manhã, quando saírem daqui, guardem isto. Se andam à procura que as circunstâncias algum dia vos deem felicidade, isso não vai acontecer. Se não gravarem mais nada na mensagem, pelo menos isso fique no vosso coração. As circunstâncias nunca vos darão paz. Só Cristo vos dará paz. Nesse sentido, não é por estarmos diante de Jesus que vamos ser salvos. Querem que eu vos dê alguns nomes de pessoas que estiveram diante de Jesus? Judas esteve diante de Jesus. Pilatos esteve diante de Jesus. Herodes esteve diante de Jesus. O sumo sacerdote esteve diante de Jesus. O guarda que espetou a lança na lateral que atingiu o coração esteve diante de Jesus. Não é por estarmos diante de Jesus que vamos ser salvos. Muitas vezes estamos no lugar certo, ou seja, diante de Jesus, mas estamos à procura da coisa errada. Muitas vezes estamos diante de Jesus, mas não conseguimos libertar-nos do nosso passado, que cria amarras que nos afundam constantemente e que nos destroem, que nos consomem e que não nos permitem sentir a doce comunhão daquilo que é estar diante ao pé de Jesus, ter comunhão plena com o nosso Senhor, porque estamos diante dele e estamos a fazer as perguntas mais tapafúrdias que podemos imaginar. O nosso corpo está diante de Jesus, mas o nosso coração continua a fabricar ídolos. Estamos diante de Jesus, mas o nosso coração e a nossa mente estão noutro lugar. Hoje, o que eu peço é que olhes para a tua vida. Olhes verdadeiramente para a tua vida e que te disponhas a escutar Jesus.
não tens de fazer nada. Predispõe-te a escutar Jesus, a ouvir o que Ele tem para te dizer. Para de tentar argumentar com Cristo. Eu sei que na nossa sociedade hoje nós gostamos muito de debater, gostamos muito de dar pontos e contrapontos, mas parem de argumentar com Cristo. Escutem só. Porque quando aprenderem a escutar, saberão que aquilo que Jesus vos está a oferecer é a liberdade. Independentemente das vossas circunstâncias, serão livres. A segunda coisa que eu vos quero dizer hoje é que todos nós somos chamados a ter uma vida de adoração. Tolstói, um dos maiores escritores russos, escritor do século XIX, ele escreveu um pequeno livro que podem todos ler, porque é um livro que se lê muito bem, que se chama Uma Confissão. E ao falar, ele, naquela altura, a maior parte das pessoas eram crentes, eram cristãs na Rússia, eram cristãs de fé ortodoxa, por isso aquilo que eu vos ler a seguir, se tirarem o ortodoxo da frente, serve para qualquer pessoa. Nasciam, eram batizados na fé ortodoxa, cresciam, e ele, a determinada altura na adolescência, ele deixou de ser, achou que já não cria em Deus. E ele escreve no livro Uma Confissão: pela vida de um homem, pelas suas ocupações, hoje como antigamente, é impossível saber se ele é crente ou não. Isto é no século XIX, só aqui um parênteses. Se forem a ver a maior parte dos pastores que se debruçaram sobre a cultura pós-moderna, nomeadamente no Brasil e nos Estados Unidos, esta frase encaixava em qualquer um deles. Vou continuar. Se existe diferença entre os que professam abertamente a fé ortodoxa e aqueles que a negam, essa diferença não favorece em nada aos primeiros, ou seja, essa diferença nunca vai favorecer quem diz que tem fé. Hoje, como antigamente, a aceitação e a confissão declaradas da fé ortodoxa encontram-se, na maior parte das vezes, aqui é um bocadinho duro, ele está a dizer que, depois quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, depois eu passo o texto para poderem ler com calma o que eu estou a dizer. O que ele está a dizer é que hoje, como antigamente, aqueles que declaram fé encontram-se, na sua maior parte das vezes, em pessoas estúpidas, cruéis, imorais, que se julgam muito importantes. Já a inteligência, a honestidade, a retidão, a generosidade e a moral encontram-se, na maior parte das vezes, em pessoas que se declaram sem fé. Assim hoje, como em tempos passados, a doutrina religiosa adotada por confiança e sustentada por pressão externa, aos poucos derrete-se sobre a influência do conhecimento e da experiência da vida, que são muitas vezes contrárias à doutrina religiosa. E é muito comum que um homem viva bastante tempo a imaginar que traz plenamente dentro de si a doutrina religiosa da fé que lhe foi transmitida em criança, quando já há muito tempo dela não há qualquer vestígio. Estou-vos a citar parte de um livro que é escrito na altura em que Tolstói já é de novo crente, e um crente acérrimo. E o que ele está a dizer é: a maior parte das pessoas que ele encontra que se dizem cristãs não fazem a mínima ideia do que é a fé. E acredito que esta falta de consciência é aquilo que nos impede, a cada um de nós, de chegar ao lugar onde está Jesus e fazer a pergunta certa. Como aquela samaritana, quando encontramos Jesus, parece que temos discursos sem nexo. Diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, diante do Criador
do mundo, para quem tudo foi criado, tendemos a ser tão superficiais, tendemos a ter conversas tão banais, tão desprovidas de qualquer valor, que parece que somos crianças que não sabemos falar. Então, no nosso coração, a primeira pergunta que surge é: serás tu maior do que Jacó? Ou, numa versão mais moderna, serás tu maior do que a minha circunstância? Serás tu maior do que a história que eu vivi que me destruiu a vida? Serás tu maior do que aquilo que eu estou a viver? Poderás tu mudar aquilo que eu estou a viver? Porventura és tu maior do que Jacó? Perguntou-lhe a samaritana. Ao Senhor dos Senhores, a quem criou tudo aquilo que existe, a mulher pergunta-lhe: será que tu és maior do que aquele nosso antepassado que viveu há muito tempo? A esta pergunta Jesus responde-lhe: não te esqueças que eu conheço tudo aquilo que tu és. Mas o que eu quero fazer neste momento é mudar a tua vida. Quero dar-te a possibilidade de tu teres uma fonte que jorra vida para sempre. Que extraordinário! Jesus não somente relembrou à mulher que sem dúvida que ele é maior do que qualquer circunstância que a mulher possa estar a viver, como ele quer mudar a vida desta mulher para sempre. Hoje, para sentir esse poder transformador, convido-te a iniciar um processo de transformação. Um processo interior que tem, obrigatoriamente, de te levar a adorar em espírito e em verdade. Se não conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade, quando chegarmos ao local certo, vamos fazer sempre as perguntas erradas. E podemos entrar numa igreja durante 40 anos, estar no sítio certo, sempre com as perguntas erradas. Ouçam, quem já acredita há muitos anos, especialmente se aqueles que dentro deste espaço cresceram dentro das igrejas do protestantismo histórico, aprendeu a ver a liturgia de uma forma muito racional. A liturgia passou a ser um ritual quase mágico, no qual nos levantamos, nos sentamos, dizemos determinadas palavras em determinados momentos e parece que isso agrada a Deus. Nós temos essa sensação que se fizermos isso, Deus agrada-se de nós. Como um holocausto que é feito no altar e o aroma chega até ao nosso Deus e Deus fica agradado com o holocausto, parece que se nós seguimos determinado ritual, dizemos as palavras certas no sítio certo, Deus fica agradado com o nosso louvor. E ouçam, eu gosto muito de liturgia, mas nessa sequência de ações que qualquer igreja possa ter, não há nada de mágico. Não há nada de mágico em qualquer liturgia que possamos ter. Muito pelo contrário, a liturgia é um mecanismo que nós usamos para escutar Deus. Mais importante do que aquilo que nós dizemos é aquilo que Deus nos diz durante essa liturgia. Porque digo-vos, se estamos há 10, 15, 20, 50 anos num culto a celebrar determinada liturgia e Deus ainda não nos disse nada, é provável que estejamos a fazer as perguntas erradas. É tempo de adorarmos em espírito e em verdade. E vamos terminar chamando-nos a atenção para duas coisas extremamente importantes. Primeiro, a adoração que nós somos chamados a ter, a viver, não se mede pela forma exterior como a manifestamos. A presença ou ausência de gestos, a presença de gestos efusivos ou a ausência completa de gestos efusivos não revela nada em relação à adoração que nós estamos a ter. Nada. Podemos estar aos saltos e não estar a louvar a Deus. Podemos estar extremamente calados e estar em íntima comunhão com Deus. Porém, como a adoração deve ser em espírito, com o coração e com a mente, de forma interior e consagrada, não há nenhuma adoração, seja com gestos ou com a ausência completa de gestos, que seja irrelevante para a nossa vida.
Por qualquer adoração que nós possamos ter, da forma que quiserem e imaginarem, se for irrelevante para a nossa vida, não está a ser adoração. Se por algum motivo, quando estamos a cantar, a orar, ou a ler as Escrituras, ou a escutar a mensagem, o nosso coração e a nossa mente não estão centrados em Cristo, nós não estamos a adorar em Espírito. Então, estamos a deixar que outros ídolos ocupem o lugar que devia pertencer a Cristo. Nós não estamos a adorar em Espírito. Nós não somos, aquilo que o texto diz, aqueles que foram escolhidos para serem adoradores de Deus. Em segundo lugar, só poderemos descobrir a liberdade que nos é dada em Cristo e por Cristo quando adorarmos de forma verdadeira. Não há forma de estarmos diante de Jesus e pensar que o enganamos. Quando não somos verdadeiros com as nossas palavras, com os nossos gestos, mais tarde ou mais cedo, isso irá revelar a quem é que a nós adoramos verdadeiramente. Se aquilo que nós somos é uma fachada, mais tarde ou mais cedo isso irá revelar quem é que nós adoramos. Quem não vive de forma verdadeira vive constantemente com medo. Com medo de ser julgado, com medo de ser rejeitado, diante dos homens e diante de Deus. Quem vive de forma verdadeira diante de Deus, quem vive de forma verdadeira, quem o adora verdadeiramente com tudo aquilo que é, sem usar palavras vazias, rituais sem significado para si, quem faz isso faz a pergunta certa quando se aproxima de Jesus. Não podemos continuar a viver como a descrição de Tolstói dos crentes. Ele observava que os crentes nominais não faziam a mínima ideia de quem era Jesus. Não faziam a mínima ideia do que é que Jesus estava a oferecer. Não faziam a mínima ideia de como poderia ser a sua vida se aceitassem a oferta de Jesus. Nós não podemos continuar a ser cristãos assim. Para Tolstói era claro que o crente não relacionava a vida da fé com a sua vida pessoal. Que a sua vida no dia a dia não tinha nada a ver com aquilo que ele estava dentro da igreja. É tempo de nos deleitarmos diante de Jesus. De estarmos diante de Jesus e de sermos felizes diante de Jesus. De estarmos em paz diante de Jesus. É tempo de, diante de Jesus, sabermos que somos enviados para ir à cidade, não comprar pão como aqueles discípulos foram, mas chamar toda a cidade para adorar a Deus. Esta mulher compreendeu algo que os discípulos ainda não tinham compreendido, que é onde quer que ela esteja, ela é chamada a dar testemunho de quem é Jesus. E as nossas cidades precisam urgentemente de cristãos que adorem em espírito e em verdade. As nossas famílias precisam urgentemente de cristãos que adorem em espírito e em verdade. Os nossos locais de trabalho precisam urgentemente de cristãos que adorem em espírito e em verdade. E atrevo-me a dizer que cada um de nós precisa urgentemente começar a adorar em espírito e em verdade, senão verá a sua vida destruída. Completamente sem sentido. Hoje somos confrontados com um texto que nos diz que há um Deus que está sempre no lugar certo. Jesus vai estar sempre no lugar certo. Mas cada um de nós tem de saber fazer as perguntas certas quando chega ao pé de Jesus. Mesmo quando não sabemos o que dizer ou fazer, nunca se esqueçam, Ele é soberano sobre a nossa vida. Hoje oro a Deus para que a vossa vida não seja uma tentativa frustrada, constante, de tentarem ver a vossa vida validada por aqueles que estão à vossa volta.
Seja família, trabalho, quem quer que seja. Não procurem nos outros a validação da vossa vida. Vocês já são mais do que importantes. Vocês são filhos de Deus. Vocês são filhas de Deus. E é Deus que nos dá sentido à vida. Cada um de nós, hoje, possa deleitar-se diante deste Deus que ofereceu tudo. Ele ofereceu tudo aquilo que tinha para oferecer por amor de cada um de nós. Entregou o seu Filho numa cruz para que nós pudéssemos ser livres. E hoje somos convidados a recordar essa entrega, de forma a poder aproveitar a liberdade que Ele nos dá. A Deus seja dada a honra e glória e que nós possamos fazê-lo com a nossa vida. Amém.